E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Quarta-feira, 10 de dezembro. O dia mal começa quando a notícia se espalha pela delegacia. A delegada Valquíria finalmente emitiu a ordem de prisão preventiva contra Jaques. O documento ainda está fresco sobre a mesa quando ela convoca sua equipe, a expressão dura como uma pedra. Valquíria não costuma comemorar antes da hora, mas seus olhos denunciam uma sensação quase palpável de agora vai. Ela sabe que esse passo representa mais do que apenas um mandado, é o início oficial da queda de um homem que iludiu, manipulou e destruiu quem pôde. E ela está disposta a garantir que a captura aconteça sem falhas. Enquanto isso, Danilo, ainda abalado pela confissão e pela entrega à polícia, recebe uma rara oportunidade de ver Marlon. Os dois se encaram por alguns segundos, cada um carregando suas próprias culpas e dilemas. Danilo respira fundo antes de pedir o que talvez seja seu último favor em liberdade, que Marlon cuide de sua família. Meu pai, meu irmão, eles vão precisar de alguém forte, alguém que não deixe tudo desmoronar, ele diz, com a voz embargada. Marlon hesita por um instante, mas não foge. Ele garante que fará o possível e, mesmo que Danilo não peça, sabe que Manuel e Nina, e até Filipa, estão prestes a enfrentar tempestades provocadas pelos rastros de Jaques. E é justamente em meio a essas tempestades que Jaques toma uma atitude inesperada. Ciente de que sua prisão é questão de tempo, ele decide se despedir de Rosa, Davi e Ayla, mas sem revelar seu real propósito. Ele aparece com aquele sorriso suave, o mesmo que sempre usou para maquiar sua verdadeira natureza. Rosa, fragilizada, estranha a visita, mas sua confusão recente dificulta que perceba algo errado. Davi fica um pouco inquieto, sem entender por que Jaques está tão calmo. E Ayla, por sua vez, observa tudo com cautela, percebendo nuances que ninguém mais nota. Jaques segura a mão de Rosa por alguns segundos, abraça Davi de forma incomum e agradece a Ayla por tudo. Mas ele não diz que está fugindo. Não admite os crimes. Ele sai deixando atrás de si um clima esquisito, como se todos tivessem sentido algo se despedindo, mas ninguém soubesse realmente o que. É Samuel quem descobre primeiro. Ele chega ao hospital para checar informações sobre Ricardo e Tânia, apenas para perceber que Jaques não está onde deveria estar. E isso aciona nele um alarme quase instintivo. Ele pega o carro e segue para Boaz, depois para a casa de Rosa, depois para qualquer lugar onde o empresário pudesse estar. Quando finalmente o encontra, é por segundos. Jaques está entrando no carro, a expressão fria, sem pânico, sem pressa. Samuel tenta interceptá-lo, abrindo os braços diante do veículo, gritando que ele não vai fugir impune. O momento é tenso, um confronto silencioso que poderia ter terminado de várias maneiras. Mas Jaques acelera. Samuel é obrigado a pular para o lado, caindo de joelhos na calçada, enquanto o carro desaparece na esquina como um fantasma determinado a sobreviver. A notícia chega à delegacia em minutos. Valquíria aperta os punhos, desconta a frustração na própria mesa e ordena que a equipe seja mobilizada imediatamente. Ela sabe que Jaques é perigoso não apenas por seus crimes, mas pela facilidade com que manipula situações, pessoas e rotas de fuga. Ninguém descansa até ele ser encontrado, ela declara. A equipe se divide em carros, helicópteros são autorizados, e o nome de Jaques se espalha por rádios e frequências internas. A caçada oficialmente começou. No escritório de Yuri, Manuel se segura para não desabar. O advogado assumiu o caso de Danilo e tenta acalmá-lo com firmeza, explicando o processo, as etapas, os direitos e como a confissão voluntária pode ajudar. Mesmo assim, Manuel ainda treme. O peso de descobrir que o próprio filho esteve envolvido em algo tão grave o atinge toda hora como um soco. Yuri coloca uma mão no ombro dele e garante: ele fez o certo. Agora, deixa a justiça seguir o caminho dela. É pouco conforto, mas serve como uma boia emocional para um pai que tenta se agarrar a qualquer migalha de esperança. Nos bastidores dessa tensão, existem duas outras mulheres ocupadas com algo igualmente importante: Cami e Pam. Assim que recebem notícias sobre Filipa e Nina, agora livres, mas emocionalmente abaladas, elas se oferecem como uma espécie de rede de apoio. Pam passa na casa de Nina levando comida, roupa limpa, e fala com uma doçura que raramente demonstra. Cami faz o mesmo com Filipa, reforçando que ela não está sozinha, que Jaques não vai vencê-las, e que elas podem contar com o apoio de toda a comunidade do Morro e da Barreira. Filipa,
ainda trêmula, agradece de verdade pela primeira vez em dias, tentando acreditar que a segurança finalmente está começando a voltar. Enquanto isso, Samuel continua tentando reorganizar as peças do quebra-cabeça. Ele está exausto, emocionalmente drenado, mas sabe que precisa manter a cabeça funcionando. Quando encontra Davi, o irmão está inquieto, tentando entender por que Samuel anda tão agitado. É então que Samuel joga a bomba. Jaques está sendo procurado oficialmente pelo assassinato de Abel. Davi paralisa. Ele sabia que o empresário tinha problemas, sabia que havia histórias estranhas envolvendo Abel, mas nunca imaginou que chegaria a esse ponto. É verdade mesmo? Ele pergunta, incrédulo. Samuel confirma com a expressão séria de quem já viu mais do que gostaria. O impacto dessa informação faz Davi se sentar, tentando absorver a gravidade da situação, e entendendo ao mesmo tempo por que Samuel tem estado mais tenso, desconfiado e vigilante. A notícia também cria um efeito dominó entre todos os envolvidos. Rosa, ainda confusa, sente que algo está muito errado. Ayla tenta protegê-la, mantendo a informação sobre Jaques longe de seus ouvidos, mas a inquietação é visível. Filipa, do lado de fora da clínica, começa a encaixar mentalmente todas as peças que sofreu na mão de Jaques, e o medo de que ele esteja solto faz seu coração acelerar. Nina tenta distrair a amiga, mas sabe que esse tipo de terror emocional não some apenas com palavras. Léo, por outro lado, reage com mais fúria do que medo. Quando recebe a notícia, ela bate a porta do ateliê com força. A ideia de Jaques, ainda livre, andando por aí, a deixa em brasa. Ela lembra de tudo que ele fez com ela, com Filipa, com Marlon, com Samuel, com Rosa. E agora, sabendo que ele está sendo caçado, Léo promete a si mesma que não vai descansar até ver esse homem pagar por cada crime. Marlon, sempre dividido entre o dever e o coração, também sente o peso do momento. A responsabilidade de proteger Manuel, como prometeu a Danilo, se mistura com o medo de que Jaques, fugindo, tente atingir alguém para se vingar. Ele revisita mentalmente todas as pessoas vulneráveis ao redor, inclusive Léo e Sofia, e a sensação de urgência o obriga a se manter alerta. Ele sabe que Jaques não é o tipo de criminoso que aceita derrota facilmente. E, em meio a tudo isso, Valquíria continua guiando a operação com precisão. Ela coordena viaturas, revisa câmeras de segurança, identifica possíveis rotas usadas por Jaques, determina pontos de bloqueio. A determinação dela inspira a equipe, mesmo com a adrenalina oscilando no limite. A cidade inteira parece segurar a respiração. Danilo está preso. Samuel corre contra o tempo. Léo se arma emocionalmente. Filipa tenta se recompor. Nina vigia cada movimento ao redor. Manuel tenta aceitar a realidade. Marlon presta atenção em todas as sombras. Davi tenta processar tudo. Rosa tenta entender o que seus sentidos lhe dizem. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.